A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O nosso outro olhar de hoje é sobre eleições municipais deste ano, mas não sobre as disputas em si, até porque cada cidade é diferente. Nós aqui vamos falar, justamente com um outro olhar, de bastidores, de estratégias, da cabeça do eleitor, da forma de persuadir, de convencer esse eleitor e de comunicação também, obviamente. Ou seja, o pano de fundo das eleições, que envolve, inclusive, um interessante, instigante trabalho de profissionais das mais diferentes áreas. Para isso, o meu convidado é o colega e amigo Juliano Tadeu, diretor de comunicação política da Critério, resultado em opinião pública, jornalista e publicitário. Juliano foi secretário municipal de comunicação de Porto Alegre, onde coordenou, dentre outros projetos, a programação da capital durante a Copa do Mundo de 2014, foi diretor de comunicação digital do governo do estado, atuou em inúmeras campanhas eleitorais, também na iniciativa privada, e justamente hoje comanda a estratégia e a supervisão das contas de comunicação política e pública da Critério. Juliano, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Kleber, obrigado pelo convite. Imagina. É um prazer a gente falar hoje sobre um assunto que vai tomar conta da cabeça e dos corações dos brasileiros e dos gaúchos também nos próximos meses, assim que passar as Olimpíadas. Né? Verdade. E que eu e tu temos falado todo dia atrás das câmeras. Hoje vamos trazer um pouco dessa conversa que é diária para o que for possível. O que for possível, nem tudo dá para contar, nem todo bastidor, infelizmente, dá para contar, né? Mas eu queria te ouvir, Juliano, justamente sobre esta época, né? Que é uma época de pré-campanha, mas que esse trabalho de bastidor, de preparação, tá em curso. Explica para quem está em casa, para quem gosta de política e de eleição, né? Lá no interior às vezes se diz eleição se ganha no atá. Né? Esta é a fase de fazer o quê, do ponto de vista técnico na comunicação eleitoral? Kleber, essa fase é tão importante que hoje, exatamente hoje, nesse sábado, faltam 13 dias para iniciar a campanha eleitoral. 13 dias. Quem sabe, quem está nesse jogo sabe que isso não é nada. Né? E não é pelo número do azar, mas muita gente vai entrar na campanha derrotado. E vai entrar na campanha derrotado porque não tratou, como tu disse, de atar bem as coisas antes. De organizar um processo gerencial dessa campanha adequado, né? De trabalhar a política como a célula-mãe de uma campanha e também de organizar a comunicação. Então, este período, que já deveria ter acontecido há mais tempo, mas quem ainda não fez, deveria se debruçar a fazer, é de fato preparar a campanha e nesses 3 instâncias básicas, gestão, política e comunicação, para conseguir ter um mínimo de sucesso. Vai ter muita campanha, como eu disse, que vai entrar perdida em função da pouca organização e do pouco uso desse tempo que é para a campanha. Juliano, às vezes no interior você tem coisa assim, a eleição é no contato pessoal e tal, que ainda é, mas acertar, talvez o resumo seja o discurso, o centro do que dizer, né, é a persuasão principal, que lá na última linha é um slogan, isso em qualquer cidade é muito central, né? As pessoas às vezes, Kleber, acham que trabalhar um conceito ou trabalhar um slogan é somente um item de comunicação. Uma frasezinha. Uma frasezinha que vai para a rede social, que vai para o programa de rádio, que compõe lá o decalco, como diz às vezes o santinho, o adesivo de peito, o perfurite, o que for. Na verdade, quando a gente fala em conceitos de campanha, a gente está falando no argumento mãe, naquele discurso que vai permear todas as peças. E todas as peças não de comunicação somente, do discurso dele na rádio, de uma conversa tete a tete com o eleitor. Né? Então, estabelecer e conseguir achar esse cerne da sua comunicação, ele é crucial para todo o convencimento que a gente vai fazer em qualquer plataforma. E ele nasce muito de 2 verdades, é uma coisa que a gente acredita muito na Critério, né? Comunicação política ancorada em verdades, que o eleitor reconheça. Né? Isso nos permite chegar mais rápido à cabeça dele e ao coração. Então, quando a gente combina uma verdade pessoal com uma verdade ambiental, sabendo ler o cenário da cidade em que a gente está posto, a gente consegue criar um conceito ancorado em verdades e que tem um poder de comunicação muito mais forte. Né? Então isso aqui ajuda... Então é uma verdade sobre o candidato, sobre a pessoa, tem que pensar na pessoa, e a outra sobre o momento da eleição, é um pouco isto. É exatamente isso. Né? Quando a gente fala em verdade do candidato, a gente leva em conta o quê? A história, valores, a família, o que esse cara já fez pela cidade, né? Um combo, digamos assim,
de visão de mundo e de realização e de trajetória desse candidato, e a gente combina isso com o contexto do município. Bom, então meu município foi afetado ou não pelas enchentes? Né? Que situação está a prefeitura hoje? É bem avaliada, mal avaliada? As pessoas querem uma continuidade ou querem uma mudança? Então a gente combina esses cenários, digamos assim, e produz uma conclusão aderente da qual decorre o conceito. Né? Então o conceito está ancorado num eixo de essência, mas também num eixo contextual que deixa esse discurso aqui muito mais poderoso. Ou seja, Juliano, tem aí o casamento de um argumento político com uma técnica de comunicação, né? Os dois mundos conversando aqui. A gente costuma olhar muito, e durante muito tempo se teve aquela ideia de que o que governaria uma campanha seria a comunicação. A ideia dos marqueteiros milagrosos, né? Aquela coisa. Que veio muito lá do tempo do Duda Mendonça e Nisa tal. Ganais, Duda Mendonça. Todos esses caras eram e foram grandes mestres da comunicação, mas em um momento em que a única forma de contato das pessoas com o candidato era no horário eleitoral. Então, aquele momento realmente definia muitas vezes a linha de campanha. Hoje, o contato do eleitor com o candidato se dá em inúmeros aspectos. Rede social, pessoal no município e também no horário eleitoral. Né? Então, está mudando o jeito da política, a política amadureceu e a comunicação política também, na compreensão de que se faz comunicação política fazendo política. Né? E que esse cuidado com a política tem que vir primeiro do que o cuidado com a comunicação. Né? O que a gente pensa, o nosso projeto político, aquilo que constitui nossa verdade, vem antes daquilo que a gente vai dizer. Né? Então, esse amadurecimento a gente tem visto cada vez mais, e é de fato, a política é a grande prioridade numa campanha, deve ser a política. E acertar ou errar nesse posicionamento, nesse discurso principal, pode fazer uma campanha bem ou mal, desde a largada até o final. O cara sair discursando errado e ir até o final não sabendo o que disse. Acontece por vários aspectos. Primeiro porque hoje, com os 45 dias de campanha, não mais aqueles 3 meses, quem larga errado, a chance de não conseguir corrigir é gigantesca. Né? Então, a gente tem, quando a gente falou no início, esse período, o que faz? É uma preparação para justamente errar o mínimo possível. Porque em 45 dias, quem acompanha a comunicação, sendo que o horário eleitoral só vai começar lá no dia 30 de agosto, então são 30 dias, né? Então corrigir um erro estratégico é muito complicado, é pouco tempo para isso. Né? Então, de fato, a gente precisa se preparar bem, acompanhar bem, para não dizer as coisas erradas e monitorar com pesquisa, né? O que vai nos permitir entender isso, essa oscilação, se o nosso discurso pegou, se tem um outro tema que eventualmente surgiu durante a campanha e que precisa ser incorporado, vai ser essa oscilação que a pesquisa nos permite medir. Quando tu fala, Juliano, nesse casamento entre a técnica e a política, também de algum modo acredito que tu está falando do casamento entre a técnica e o fato de cada município, né? Porque não adianta vir os marqueteiros de Porto Alegre, de São Paulo, quererem resolver o problema. Esse casamento também com a realidade local é muito importante. Né? Especialmente numa eleição municipal, né, que tem muitas nuances, que às vezes uma solução empacotada ou standard tradicional não se aplica em cada município. Né? Tem que ter uma questão customizada. A eleição municipal ela é a mais artesanal de todas, né, porque tem muita realidade específica. Às vezes é uma realidade de confrontos de partidos no município que não se reproduz em outro, ou às vezes é uma questão muito contextual específica do município, ou cultural do município. Então, de fato, conseguir mergulhar, e mesmo que venha o marqueteiro de São Paulo, mesmo que venha o marqueteiro de Porto Alegre, é essencial exigir este nível de mergulho no município, esse nível de leitura do município, porque, de novo, largar a partir de uma premissa errada, e a gente já acompanhou várias vezes isso, quantas vezes, né, Kleber, tem um candidato que diz, não precisa nem pesquisar aqui, é sempre não sei quem contra não sei quem. Ou nem a pior pesquisa de todas, a gente costuma dizer, é a impressão do candidato. Né? Conversávamos agora há pouco e era isso, né? Basicamente é isso. Todo mundo que acessa o candidato ou elogia ou critica o adversário. E muitas vezes a gente se contamina, o candidato se contamina da percepção. E não consegue ter uma leitura... E não lê a realidade. E quando tu parte para uma campanha com pouco tempo, que tem que ter uma pressão de comunicação muito concentrada, a partir de uma premissa equivocada, a chance de dar errado é gigantesca. E aí sim a técnica, o olhar de fora, os profissionais de comunicação, cientistas políticos, publicitários podem ajudar muito. É aí que está a maior contribuição que um trabalho técnico profissional de comunicação vai dar. É na hora de empregar
de ter a leitura política, de ter projeto político, mas de traduzir e de acoplar isso à realidade da cidade. Então, de fato, não se vive eleição só com política, mas também não se vive só com técnica. Esse casamento aqui que resulta no sucesso. Ô, Juliano, tu falaste aí já, né, en passant, sobre gestão de uma campanha, né? Isso tu tem experiência, eu também tenho. Campanhas com dificuldade de comando político, normalmente são campanhas mal sucedidas, né? Tem, assim como uma empresa, tem que ter quem mande, né? Quem dê a palavra final. Tem que ter quem mande e não pode ser o candidato. Né? A gente também já são mais de 50 campanhas que eu coordenei ou participei. Ganhei números, perdi números, né? Geralmente o pessoal de comunicação política nunca fala as que perderam. Não, só quanto as que ganham, daí dizem, eu só ganhei. Só as ganha, né? E eu elegi. Não. Depois, quando perdeu, diz que é culpa do candidato. Aí quando perde, eu só dei uma mãozinha, dei umas dicas lá, mas o cara era muito ruim. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece sempre. Mas o político também, às vezes, né? Quando perde, dá culpa para a comunicação. Também, ninguém assume. Né? Mas a gente já viu muita eleição perdida nisso, né? Então, realmente tem que cuidar muito. Eu queria te perguntar também, eu te perguntei sobre a importância do comando político da campanha e da gestão em si, né? Então tem que ter quem mande, mas tem que ter lá o cara de rua, tem que ter quem contrata, tem que ter quem organize o comitê. Esses papéis todos são importantes para além da comunicação e para além do candidato. Isso, a gente estava falando ali. O candidato ele tem que estar dedicado a fazer aquilo que ele tem que fazer. Que é conquistar votos, se relacionar, participar de evento, participar das atividades de campanha. O cara que tem que estar olhando, o candidato que tem que estar olhando a postagem, o roteiro de rádio, a agenda, o quanto entrou na campanha, assinar o cheque, Kleber, não vai dar certo. A gente já viveu isso em diversas campanhas, de pequenas a grandes, isso é indiferente do tamanho da campanha, se não tiver uma organização, se não tiver o coordenador geral, que é o cara que vai responder pelo candidato, perante a equipe, organizar tudo. Se não tiver o coordenador político, que é o cara que vai cuidar das articulações, que é o cara que vai garantir o tempo de TV, que vai garantir o fundo eleitoral, que vai garantir o relacionamento comunitário, se não tiver o coordenador de logística para distribuir material, se não tiver o coordenador de mobilização para lidar com a militância, se não tiver o coordenador jurídico para cuidar dessa parte que é importantíssima, muitas vezes se ganha uma eleição ou se perde no jurídico, se não tiver o coordenador de comunicação também. Então é um eixo organizacional que, óbvio, que estruturas menores não tem como dar conta de tanta gente, mas pelo menos tenha um, né? Mas as funções têm que ser exercidas, né? E não pode ser exercida pelo candidato, senão vai embora a campanha. Esses dias eu e o Juliano até falávamos sobre isso, a gente tem atendido agora diversas campanhas eleitorais, a diferença que faz em municípios onde, digamos, o prefeito tem um braço direito forte, né? O cara que... Na última linha é sempre o candidato que tem que estar confortável, no mínimo, né? Então é ele que é realmente o grande dono da eleição, é o candidato. Mas tem que ter um coordenador geral forte, né, Juliano, para tocar toda essa tarefa que tu está dizendo aí. A gente percebe muito que onde a coisa flui bem, geralmente esta pessoa está encarregada e empoderada. Tem empoderado. Por isso que, no geral, quem é essa pessoa é alguém muito próximo ao prefeito, de confiança, mas também não adianta só ser de confiança. Tem que ter capacidade de gestão, tem que ter ascendência sobre as demais coisas, que é o cara que, em última instância, vai decidir, por exemplo, se nós vamos atacar o adversário ou não, se vamos responder tal coisa, qual é a linha que se trata disso. Se aprova mais 1.000 santinhos ou não. Exatamente, se põe mais dinheiro em material, se contrata um comercial de TV porque precisa, não vai ser o candidato que vai decidir isso no dia a dia. A gente já viu campanhas que o candidato cuidava dessas coisas, deu 15 dias, ele chegou num esgotamento emocional. Fica insuportável. Que ficou insuportável a campanha. Isso depois desce e contamina tudo. Inclusive a equipe, todo mundo, né? Eu queria te ouvir sobre 2 pontos desta eleição municipal especificamente. O peso da polarização, até que ponto tu acha que isso vai pegar lá no município, e 2, a questão das enchentes, especificamente no Rio Grande do Sul, também a que ponto isso vai influenciar na pauta das eleições. Eu acho que serão 2 temas que vão estar na pauta, Kleber. Dificilmente esses 2 temas não estarão na agenda municipal. Óbvio que o que vai mudar é a dimensão e a intensidade que eles vão estar de acordo com a realidade de cada município, né? Tem municípios em que foram muito afetados pela enchente, né? Que realmente teve uma destruição mais sistemática do município ou em uma escala maior, né? Então, inevitável que neste município o sentimento de comoção e a agenda política esteja quase toda voltada para o tratamento. Vale do Taquari, Grande Porto Alegre, vai para o centro da pauta. Grandes cidades ou grandes exemplos disso aí. Outros que ficaram de uma forma mais lateral,
esse tema vai entrar, eu acho que ele vai entrar em todos os municípios, é uma preocupação geral do Estado, mesmo nos municípios onde não foram afetados, se criou um ambiente para tratar dele, mas o que vai dosar é realmente o quanto aquele município está afetado. O que tem que cuidar é para não transformar este no único tema da eleição. E é isso, às vezes, a gente já está vendo alguns erros assim, estratégicos de um ou outro candidato em botar todas as suas fichas, inclusive conceitual, de tratar só disso. Né? E a cidade é muito mais complexa, tem muito mais necessidade e não dá para pesar tanto e ficar uma campanha depressiva nisso. Né? Campanha, a gente sabe, tem que lidar no coração, tem que lidar com a esperança do eleitor, então tem que cuidar para não botar as fichas todas aqui, embora tenha que cuidar de ter soluções para esse problema. E da polarização, quando a gente entende que a polarização é muito mais que Lula e Bolsonaro, que esses fenômenos têm por trás um fenômeno social ligado a agendas de uma cosmovisão, de visões de mundo presentes na população, a gente vê que ela vai estar presente na eleição. Né? Talvez não vá estar representada pelas lideranças que potencializam isso mais, né? Lula e Bolsonaro, talvez não chegue neste nível em alguns municípios, mas a dualidade de visões de mundo, de valores que estão postas no Brasil, essa eu não tenho dúvida que estará presente. Né? Então, óbvio, alguns municípios isso tem um peso maior, né? A gente vê municípios da Serra, onde essa coisa do bolsonarismo, por exemplo, ganhou uma força muito maior do que outras regiões. Municípios até, a gente tratou um essa semana, em que receberam o apoio do PT, já viram um problema. Já viram um problema, exato. Né? Tem cidades em que não dá para ter o PT na chapa porque vai gerar um desgaste com uma parcela grande da população. Do mesmo modo, em outras cidades, certamente ter um partido ligado ao Bolsonaro gera desgaste de cidades com universidade, com o setor público em uma maior monta, né, que a gente conhece, algumas praças que têm essa predominância, também vai ser um ponto negativo. Então a polarização ela existirá. É óbvio que numa eleição municipal, diferente na nacional, os temas ligados ao dia a dia da cidade, que interferem na vida do cidadão, vão ser prioridade. Né? O que vai permear é o que a minha visão de mundo oferece para essa cidade. E aí a polarização vai se dar. E nesse eixo, mais uma vez, assim como a gente viu nas eleições nacionais, a turma que se posiciona ao centro tem mais uma vez escorregado um pouco nisso. Né? De novo, a gente vê numa eleição municipal um pouco de confronto à polarização, né? Discurso antipolarização, criando, na verdade, quase um terceiro polo dessa polarização. Né? Então, em vez de oferecer uma solução de centro, se briga com os polos. Talvez esteja aí, talvez uma das grandes razões pelo fato de não ter surgido uma liderança de centro no cenário nacional, né? Uma ausência de pautas de centro. Se perguntar para os partidos de centro, qual é a solução para o Brasil? É não ser polarizado. Né? Então, não chega a ser uma solução para o cidadão, né? Não conecta com o cidadão de fato. Então, enquanto não se descobrir um projeto de centro, dificilmente a polarização não vai viver. Cheguei a comentar sobre isso na Band, né? Tem uma aposta no método, na forma, né? Temos que dialogar, temos que respeitar a todos. Ok, mas isso é um meio, né? Não é um propósito da política, né? O propósito da política é o quê, né? Não tem projeto, né, Kleber? De fato, assim, o que um projeto de centro entrega para um município hoje? Se conseguir materializar e entregar, nota 10. Né? Vai ter um projeto político de pé. Mas enquanto for só um discurso antipolo, um discurso de bom senso somente, né, de equilíbrio, não se sustenta. Agora, Juliano, tu modulaste a polarização porque em municípios a clássica avaliação do governo, seja de que partido for, se o governo é bom ou ruim, vai estar presente sempre. Então a gente está vendo aí, municípios onde o prefeito é bom, não importa nem o lado, se é do meio, se é do lado do outro, o prefeito é bom e o povo tende a reelegê-lo, né? Isto não mudou. Não mudou. O peso do gestor, o peso da gestão, as suas entregas é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, também já vimos prefeitos muito bem avaliados recebendo um tapinha nas costas e ir para casa. Né? Então, de novo, assim como numa campanha, um governo é política, é gestão e é comunicação. Então, não adianta ter só gestão e comunicação e perder na política, eventualmente. Foi um belíssimo governo, bem comunicado, mas agora na hora de atar, como tu falou no início, atar os partidos, o maior conjunto de partidos e forças políticas do município foi para o outro lado. E às vezes se perde uma eleição aí. Então, de fato, esse tripé que a gente usa como um mantra aqui na Critério, é isso. É para garantir que essas três instâncias estejam em equilíbrio
para que sim, quando se for um bom governo e bem avaliado, isso possa predominar em relação a todas as outras agendas. Juliano, a esquerda tem uma expressão que eu gosto até bastante, que eles usam nas ruas e nas redes, né? Aí que vem um pouco também, eu queria te ouvir sobre este equilíbrio, né, da campanha digital, que será uma realidade mesmo em pequenos municípios, né? Essa semana mesmo vi tu instruindo um candidato, olha, eu sei que lá é aperto de mão, abraço, mas cuida das tuas redes também, não despreza isso. Tem e também só cuidar das redes e não ir falar com o povo não dá certo, né? Tem aí também uma outra necessidade de uma campanha completa. Não tenha dúvida. Hoje tem como fazer mais campanhas sem olhar para o digital, né? Até algumas eleições passadas se conseguia, digamos assim, driblar. Mas é que as pessoas também têm um mito sobre o digital, como se fosse algo absolutamente novo, revolucionário, quando de fato é a boa e velha política, né? Tu sempre utiliza uma expressão que é o princípio fundamental da comunicação é pôr em contato, né? E a política é pôr em contato, né? É ter relação. E a rede social te permite isso. Quando se vai para a rede social achando que vai se falar com uma multidão, pegar um megafone e encantar todo mundo, está errado, né? No geral dá errado. Quando se vai para a rede social entendendo que ali tem uma ferramenta para conversar individualmente com o eleitor, assim como é bater na porta, tomar um cafezinho, assim é como é abraçar um cara numa calçada, também é na rede social. E é isso que a gente tenta buscar nesse trabalho sempre, que se estabeleça relacionamentos individuais com os eleitores. Da interação. Da interação. E aí entra o poder do cadastro, né, que é algo incrível. A essa altura, faltando 13 dias, tem gente que nem sequer, candidato a vereador, por exemplo... Cadastro, acho que a maioria não tem. Organizou a sua agenda de contato no telefone, né, Kleber? E parece bobagem, mas quando tu utiliza isso de uma maneira profissional, muda tudo, né? A gente sempre usa um exemplo, foi para um evento, reuniu 15 pessoas num bairro, saiu daquele evento e não cadastrou as pessoas. Tu vai torcer que aquelas 15 pessoas lembrem de ti no dia da eleição. É isso, né? E que outra pessoa não acesse. Se tu tem o cadastro, sai daquela reunião, manda uma mensagem, olha, coisa boa, está aqui reunido com vocês, é assim que a gente vai construir a nossa cidade, construindo junto, está aqui uma foto nossa, se publicar me marca que eu vou fazer questão de repostar. Isso tem um poder gigantesco. E aí vem, né, que o eleitor gosta de se sentir especial. Eu, como talvez a maioria, já começou agora a receber mensagens de cadastro, que está valendo. E umas tu recebe, bom dia amigo ou amiga, né? Já com parênteses, aquele que tu já largou de mão, né? E outros diz, Kleber, eu sei que tu não sei o quê, eu sei que tu tem uma empresa, mas... Ou seja, o cara está falando contigo, parou para falar contigo. Isso faz toda a diferença, né? O eleitor se sente olhado pelo candidato. Quem não gosta, né? De se sentir exclusivo. É aquela diferença de comunicar para todos e comunicar um a um. Quando eu entendo que eu tenho que comunicar um a um, é personalizado. Então, mesmo que seja em escala... Para vereador, isso é batata. Batata. Né? Majoritária é mais difícil, mas... Mais complexo, dependendo do tamanho do município. Às vezes não é tão complexo, mas para vereador é fundamental, né? Então, ter esse cadastro ativado, ter esse cadastro segmentado, incorporar ele para poder, no dia antes da eleição, né, ter um contingente grande de pessoas para receber uma mensagem com o teu número, dizendo, olha, nós conversamos até aqui, agora é hora de avançar juntos. Isso faz realmente uma diferença. Agora eu queria te ouvir sobre a criação, tu é publicitário também, um criativo de mão cheia, sobre duas criações de campanha eleitoral que são muito interessantes e que quem está em casa às vezes não conhece o processo. Primeiro o jingle, né? A música da campanha. Como que se cria uma música de campanha? E dois, a identidade visual. Que a gente conhece a identidade visual de produto, de supermercado, de marca de carro e tal. Como é criar uma identidade visual política? Essas duas peças, Kleber, são as mais difíceis de criar e aprovar, né? Porque as duas têm um alto grau de subjetividade, né? Quando a gente fala em jingle, a gente está falando de música. E música, no geral, a gente não para pensar muita coisa. A gente gosta ou não gosta, né? Então a gente trata num universo de subjetividade gigantesco. O que é o nosso trabalho aqui? Emprestar técnica, né? E técnica significa cumprir um objetivo estratégico, né? Que neste caso, quem dita é aquilo que nós falamos antes, o conceito. Então, o jingle da campanha, ele tem que estar conectado ao slogan e ele tem que materializar esse discurso de uma forma cantada, que tem que ser bonito, que tem que marcar, que tem que ser poético de alguma medida, que tem que tocar o coração do eleitor, né? O jingle é aquela ferramenta, aquela peça que a gente consegue vencer as barreiras racionais do eleitor. Quando o eleitor entra em contato com o político, ele puxa todos os escudos que ele tem.
esse cara só quer meu voto, você é um ladrão, isso eu não sei. Agora, a música passa por essas barreiras de uma forma muito mais fácil. Então, quando eu utilizar inteligentemente o jingle para encantar, conectar, mas vender aquilo que é importante, o nosso discurso, tá aí o nó. E o processo é esse, pegar o conceito, desdobrar ele num argumento, num discurso e transformar esse discurso em música. O passo a passo basicamente é esse. Óbvio que cuidando da realidade do município, não vou trazer um bolero para uma cidade que só toca samba e sertanejo, né? Então, muito da realidade regional também tem que ser tratado. E a marca, a identidade visual, igualmente, né? Ela tem um papel ali, as pessoas acham que é umas corzinhas, umas letrinhas, mas é um sofrimento para chegar naquele processo ali, porque, por exemplo, se eu estou vendendo que a cidade precisa avançar, a minha marca precisa ter uma energia disso. E aí tem toda uma escolha de cores, de signos e tal, que remetam a isso. Que remetam a isso, a fonte, se eu vou ter um símbolo ali que vai representar isso. Então todo esse combo simbólico, tudo que se soma ali, realmente é um trabalho muito intenso. Né? E hoje em dia uma limpeza visual, né? Tem que ser bonito, ao mesmo tempo não pode ser um troço que... Tem que ser chamativo, né? Tem que se destaque, relevante, mas tem que permitir a leitura. A gente está vivendo a era da poluição, da informação, poluição visual, numa campanha, é uma loucura. Rede social, o cara segue todo mundo de tudo que é lugar, então vai receber campanha do Nordeste, São Paulo, Centro-Oeste, Norte do país, do estado inteiro. Então, quanto mais simples a gente conseguir ser, mas sem perder a beleza e o impacto, melhor. Né? Porque marca de campanha também tu tem que reduzir, né? Tem que ser lida de longe, tem que ser lida em aplicações preto e branco, monocromáticas, então tem uma série de questões técnicas que realmente tem que ser pensadas para ter um resultado melhor. Quem nos acompanha na Rádio Bandeirantes, eu vou convidar para que siga conosco no YouTube, no Spotify, nas demais plataformas, porque ainda vou querer recolher uns causos de campanha do Juliano, porque cada campanha é uma história e um livro, e uma que outra eu vou perguntar para ele, e nós nos encontramos na Rádio Bandeirantes de novo no próximo sábado. Bom final de semana para quem nos acompanhou pela rádio. Juliano, seguindo aqui, qual é a diferença de um candidato bem preparado ou um candidato mal preparado? Vejo que na tua palestra tu diz assim, é a melhor versão de você mesmo, né? Como é que dá para melhorar o desempenho de um candidato? Kleber, a gente costuma dizer que vence a eleição não é só o melhor candidato, é o mais bem preparado. Né? E muitas vezes essas coisas não são a mesma. Né? O cara pode ser tecnicamente brilhante, pode até ser bom de comunicação, mas não estudou a cidade, por exemplo. Esse é um negócio que a gente tem defendido muito, sim. Candidato, independente se é majoritário ou proporcional, prefeito ou vereador, precisa estudar a cidade. Não tem mais espaço para demonstrar a fragilidade. A gente viu recentemente, em eleições passadas, o quanto um debate pode ser decisivo para catapultar ou enterrar uma candidatura. Então, qual é o orçamento do meu município? Quantas escolas tem? Quanto se investe asfalto todo ano? Quantos professores? Quantas vagas? Como é que está a fila de consultas? A criminalidade está caindo ou subindo? Porque isso, na hora de um argumento com o cidadão, que está já todo espiado, que tem todas as ressalvas com o político, acha que o cara vai prometer e não entregar, quando tu consegue trazer um pouco de elemento real, de uma solução factível, e aí esses dados ajudam muito nisso, isso faz um efeito tremendo na hora do argumento com o eleitor. E se melhorar assim no jeito de falar, na vestimenta, até que ponto está o equilíbrio entre essa melhora sem perder o jeitão de cada... O equilíbrio está em não rasgar a tua essência, então tem que ser o cara. Né? Não pode ser o cara durante o ano, chegar na eleição... Não pode vir um marqueteiro e querer revolucionar o cara. Não pode a cada eleição se apresentar de uma maneira. Né? Tem candidatos aí, candidatas também, que a cada eleição vem com um cabelo diferente, vira uma senhora, vira uma jovem. Não dá para... Contra o aborto, a favor, agora é contra. Isso, vai mudando. Geral. Então tem que ter uma linha de essência. Agora, poxa, se eu sou um candidato gordinho, ou se eu sou um candidato sei lá o quê, que em algum momento isso está gerando uma interferência na minha imagem, e de roupa, eventualmente, de jeito, essas correções dá para fazer, sem macular a essência, sem perder nada da sua característica pessoal, mas transformar as coisas de uma moda... Dá uma garibadinha. Dá uma garibadinha. Olha, e vai desde questões físicas, eventualmente, é um ajuste estético, que for o caso, mas muito do simbólico. Porque a gente costuma dizer, Kleber, que 93% aí é aqueles estudos que tem para todos os gostos, né? Mas
A maior parte diz que 93% da confiança que a gente estabelece com uma pessoa, numa primeira olhada, é não verbal. Né? É não verbal, é no jeito que tu está te apresentando, é a roupa que tu está vestindo, é o tom, a maneira como que tu fala. E numa primeira impressão, 7% é o que diz. Né? Então, poxa, se eu entendo que eu preciso desse combo ser agradável, ou pelo menos transmitir confiança, e não é ser bonito, ser arrumado, não é nada disso, transmitir confiança neste primeiro cenário, puxa, eu preciso então cuidar desse combo de imagem, e aí sim tem desde uma consultoria de estilo para te ajudar a modular a tua imagem ao teu discurso, sem perder a essência, assim como também preparações como media training e todas as outras ferramentas de desenvolvimento pessoal. Não tem como fazer uma campanha hoje sem fazer vídeos, né? E como é que eu melhoro meu desempenho em vídeo? Treinando, né? Então tem jeito de melhorar. Oratória também, tem muito candidato que tem dificuldade em organizar um discurso, né, na sua cabeça e dar isso de uma maneira clara e direta para o cidadão. Outra questão de redes, a gente diz, tem que ser interessante em 3 segundos, né, para o cara fixar a atenção. Tem muita gente que tem dificuldade, né, por ser prolixo ou não conseguir arrumar esse argumento. Então tudo isso é treino e evolução. Então tem como melhorar e deve-se buscar esse aprimoramento para as eleições. Juliano, eu digo sempre, né, o adversário também joga, né? Quer dizer, a gente pode fazer tudo certo e o adversário acertar também. Qual é a importância de monitorar e acompanhar também o adversário? 100%, Kleber. A gente falou, tem que conhecer minha essência, tem que conhecer o ambiente da cidade, mas eu tenho que conhecer meu adversário. Só pegar o exemplo das grandes empresas do mundo, nenhuma delas trabalha sem monitoramento dos adversários. Então, quando o adversário mexe a sua pecinha, é um jogo de xadrez. Né? Alguém mexer uma peça, vai exigir que a gente mexa também. Então, não é só fazer a minha campanha, não é só ter a melhor campanha, as melhores propostas, mas é sim estabelecer um comparativo. Porque, ao fim e ao cabo, o que a gente vai fazer numa campanha é comparar. Quem destes é mais agradável? Quem destes é mais confiável? Quem destes é mais honesto? Quem destes oferece a melhor solução? Então, é sempre uma lógica de comparação. E se o eleitor estabelece a lógica de comparação, nós não podemos deixar de olhar para isso de uma maneira mais estratégica. Juliano, boa parte do eleitor diz que não gosta de política, meio uma resposta padrão, até meio cult, mas no fundo a maioria das pessoas gostam e se interessam, né? Chega na hora, a pessoa acaba... É a cidade da gente, é a vida da gente, né? Eu acho que nesse ponto, Kleber, os críticos da polarização devem se render um pouco. Porque ela, de alguma forma, ajudou a botar a política no dia a dia do cidadão. Né? Quando que se falava em política ao longo do ano no Brasil desta maneira? Basta voltar lá, a época de FHC, o que for. Né? Nunca se discutia a política nessa instância. Nunca as pautas do judiciário foram tão questionadas ou discutidas. Uma vez a pessoa escalava os 11 da seleção brasileira, hoje é capaz deles dizerem quem são os 11 do STF. Do STF. Então, eu acho que nesse aspecto é muito salutar o que tem acontecido. Né? As pessoas estão se apropriando da compreensão. Ninguém sabia o que o deputado federal faz, ninguém sabia o que estava acontecendo no Congresso. Hoje há uma vigilância, óbvio que às vezes exagerada, óbvio que às vezes... para um fanatismo. Fanatismo, mentirada, tem de tudo. Mas também tem este eixo que vem com esse agravamento da discussão política, que é botar na agenda das pessoas isso. Então, de fato, hoje as pessoas estão muito mais atentas, estão muito mais interessadas e mais posicionadas diante daquilo. Tanto que os candidatos, às vezes, tremem sobre que posicionamento tomar, porque isso interfere em um contingente interessante do eleitorado que vai ouvi-lo. Né? Então, de fato, mexeu com o cidadão e vai ser cada vez mais importante. Vamos falar de uma ou duas campanhas na prática que tu trabalhar, só para a gente entender como isso se dá no mundo real. Eu lembro, por exemplo, do Fortunati, a reeleição. 2012. Estava o Marcos Martinelli, tu tiveste um papel relevante Marcelo ali. Pires também. Marcelo Pires, que agora está nos ajudando também na Critério. Conta um pouco aquela eleição de um prefeito bem aprovado, mas uma reeleição aparentemente tranquila, mas que não pode errar. Uma adversária forte, que vocês chegaram lá, o maior percentual do Brasil, né? Aquele momento ali, Kleber, de novo, assim, foi uma eleição muito organizada. Então, um dos principais aí, foi a parte que eu participei mais ativamente, foi organizar aquele processo de modo que a gente tivesse uma campanha profissional de fato, em todas as suas instâncias. Então, passou por aí muito do sucesso também. E diferente do que as pessoas imaginam, ela começou muito difícil.
né? A primeira pesquisa, se vocês lembrarem, buscarem nos jornais, a primeira pesquisa Ibope que saiu era a Manuela na frente. E era um momento de renovação, um momento que a Manuela, eu acho que estava no pico da sua popularidade, no pico da esperança de algo novo. Ela era uma esquerda, mas que não tinha tantas cores, embora estando num partido comunista, né? Era jovem, mas era moderna. E tinha, inclusive, lideranças de direita apoiando ela, né? Então, ela rachou muitos partidos e muitos apoios, porque viu ali uma liderança nova, uma ascendência, alguém que poderia mudar. Então, foi uma eleição muito difícil na largada, assim, até modular, até iniciar, bom, mas depois do trabalho brilhante do Rádio e TV, teve um fato, aí aquelas coisas inusitadas que fazem, diferem as campanhas e que criam um marco. Se utilizou pela primeira vez, uma das primeiras vezes, os bonecões, né? Então tinha Fortunates espalhados pela cidade e aquilo gerou um efeito gigantesco. A gente acompanhava nas quales e via como a presença física dele, era um cara alto, 2 metros, 1,98, né? Então o bonecão se destacava de fato na mídia externa. Então aquilo ali também... Hoje acho que nem pode mais, né? Alguns é só mídia móvel, né? Algumas coisas ainda pode. Mas igual ali foram coisas que foram feitas de uma campanha realmente diferente em muitos aspectos e que virou um sucesso. A gente sente... Foi a capital com maior votação do país, né? Foi naquela vez, eu acho que foi a maior do país e o fato inédito, ganhar em primeiro turno numa eleição em Porto Alegre. Qual foi o percentual? Foi 67,22, se eu não me lembro. Foi incrível, assim. Então, foi uma campanha muito bonita de fazer. A gente costuma dizer, né, Kleber, quando as crianças estão cantando jingle, tu sabe que tu ganhou a eleição. Né? Quando cria um caldo de todo mundo, realmente foi uma campanha muito bonita. E o lado ruim foi ter jogado uma expectativa tão alta. Né? Eu lembro que a gente pesquisava antes, era difícil, e a gente fez uma pesquisa logo após a eleição. E 97% da cidade dizia que esperava um grande governo no seguinte. E acho que este foi um grande problema, ter tido uma campanha tão bem sucedida, no fim acabou sendo um grande problema para a sequência da gestão, porque largaram uma expectativa tão alta em um ano que depois teve vendaval, Boate Kiss, não é 20 centavos, né? Foi um problema. E quase sempre é um problema das reeleições como um todo, né? Sem dúvida. Tu atender a expectativa gerada numa campanha daquelas, realmente foi muito prejudicial. Ali, que é um case também, né? Que foi uma eleição que nós trabalhamos juntos, o prefeito Leonardo Pascoal, reeleito com 80 e quanto por cento, né? Outro município em que também um governo bem avaliado, né? Ali o peso da gestão muito maior do que em outros lugares, né? Mas também, Kleber, ali é o ensinamento de que, mesmo com gestão bem avaliada, mesmo com tendência de vitória consumada, assim, quase consumada, se não cuidar, se não trabalhar direito, se não tiver um bom argumento de campanha. Fez pesquisa, tinha cadastro, né? O Pascoal é um político organizado, tem cadastro, tem um bom coordenador, tem uma boa equipe de comunicação internalizada, né? Então, mesmo estando lá em cima, tu tem razão. Cuidou de tudo como se estivesse para perder. E aí está o sucesso. Aí está o sucesso. A gente já viu muita eleição ganha, perdida de novo. Se acomodou, né? Já ganhamos, café frio, aquela coisa, e vai indo, e vai indo. Me conta um pouco de um case da terra lá, da onde tu veio, do Alegrete, né? E da última eleição do Márcio Amaral, que foi um prefeito à reeleição, foi atendido no meio do processo, uma eleição difícil, com uma prefeita aprovada, que faleceu no meio do mandato, ele assumiu. Conta um pouco do case lá da fronteira, a prefeita Cleni, né? Muito querida. Muito querida. E ele também, o Márcio, um cara muito carismático, né? Uma pessoa nota 1000. Ali o Alegrete está no meu coração, né? Eu nasci em Porto Alegre, mas a família é toda do Alegrete, então é uma terra que o baita chão, como diz, né? O baita chão está sempre perto da gente. E lá, de fato, assim, nosso trabalho, acabamos chegando um pouquinho depois, né? A gente já pegou a campanha quase iniciada, então tivemos que correr atrás, mas ali mostrou como esse olhar estratégico... Olhar de fora. E, às vezes, olhar de fora, né? A gente defende, tem que cuidar, tem que estar presente, não é só o marqueteiro de fora do município que cuida, tudo isso é verdade, mas também o olhar de fora é fundamental. Porque os caras, às vezes, estão enfiados na prefeitura, estão enfiados naquele problema, né? Eu sempre uso a analogia da floresta de baixo e de cima, né? De baixo a gente está aqui com a cobra tropeçando no tronco, não vê nada de bonito, e quando sobe para cima da árvore, opa,
tem coisa bacana aqui. E é esse olhar que a gente empresta também, muitas vezes, Kleber, isso é decisivo. E lá foi organizar um conceito bem estruturado, amarrar o argumento, né? Isso foi muito importante para eles criar um caldo e uma... Coloca a campanha no eixo, né? Isso dá confiança para o candidato. Quando o cara se vê representado. Melhora até o desempenho do candidato. Não, melhora 100%. Porque o cara passa... Não, ele se convence, né? Quando tem um argumento sólido, que conecte com a essência que o cara está fazendo, o momento da cidade, aquilo gera um convencimento, inclusive, na própria equipe. Isso é fator de mobilização. E eu acho que ali também o trabalho da comunicação política, o nosso, é ir para além desses ferramentais da comunicação, que são essenciais e que são o core do trabalho, né? Mas eu lembro que lá, eu acho que a dica mais valiosa e que ele mesmo refere sempre, foi quando a gente disse, pega um carro de som, faz a carreata, sobe em cima e vai para o bairro falar com as pessoas. E ele fez aquilo e foi o maior acerto daquela eleição. Foi quando ele foi para perto das pessoas, era um cara extremamente carismático, as pessoas entraram em contato com ele, se encantaram de novo por ele. E às vezes a eleição passa por uma recomendação muito além e simples do que da própria grande comunicação. Juliano, o resumo da ópera dessa nossa agradabilíssima conversa toda é uma homenagem à política, né? Uma homenagem à democracia, uma homenagem à comunicação humana também, né? Porque a única coisa que não dá certo é lavar as mãos, né? Fingir que política é coisa dos outros, quando é da nossa vida que nós estamos tratando, né? É desse jeito, eu acho que a gente procura encarar um pouco também, falando aqui de critério, né? Eu até olhando assim, do meu ponto de vista pessoal, né, Kleber, eu nunca fiz nada, só fiz isso na minha vida, eu costumo dizer. Fui office boy e trabalhei com comunicação política, foram as duas coisas que eu fiz na minha vida. E com muito orgulho, assim, porque nunca quis me candidatar, mas entendo que nesse trabalho que a gente faz, seja estando num governo, ou seja promovendo candidaturas que se acreditem, que a gente, felizmente, aqui tem o prazer e a honra de trabalhar com gente muito séria e competente, é uma contribuição social também. E é uma contribuição para a democracia, né? Popularizar valores nos quais a gente acredita, popularizar ideias que vão poder ser transformadoras, elevar a condição de liderança, pessoas que podem fazer algo e canalizar gente boa, isso é uma grande contribuição para a democracia. Assim. Então eu, de fato, não me sinto só trabalhando num ofício que eu amo e que é o que eu sei fazer, talvez não saiba fazer nada muito diferente disso, mas é o que eu gosto de fazer, mas também tem aqui um trabalho e um olhar de melhoria da sociedade, né? Quando a gente elege um prefeito, esse cara faz um trabalho transformador e mexe a vida das pessoas, que coisa linda ter podido participar de um momento desses que define a vida das pessoas. Então, de fato, é meio chavão, mas todo mundo depende da política, né? É lugar comum, mas é muito verdadeiro. E eu acho que as pessoas estão cada vez mais atentas a isso. E espero que nessa eleição o gostar de gente, o propósito verdadeiro e os valores que a gente acredita preponderem de fato. Juliano, obrigado e parabéns aí pelo teu trabalho, pela tua jornada, pelas tuas entregas e sucessos eleitorais. Obrigado, Cleber. Tu sabe que para mim tu é uma inspiração, como homem, amigo, pai. Então te agradeço a oportunidade aqui. Tamo junto. Muito bem, antes de chorar, né, vamos terminar por aqui. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação Kleber Benvenu.